E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Aqui diz: e sararei a sua terra. Qual que é a nossa terra? O Brasil. Nós somos brasileiros. E graças a Deus por essa grande nação, hoje com quase 215 milhões de habitantes. Um povo acolhedor, um povo de fé, um povo considerado pelos de fora calorosos, né? Esse é o aspecto de latinos americanos, dos quais nós estamos inclusos. Um povo que aprendeu também a lutar, né, irmãos? Aprendeu também a batalhar. E quando nós olhamos dentro da expressão aqui da palavra de Deus, onde o Senhor diz: e se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, entre esses 215 milhões, Deus tem um povo que Ele chamou, um povo que Ele escolheu, um povo que Ele mesmo operou o milagre de lavar e remir no seu sangue, para que esse povo o sirva mesmo em meio à idolatria, mesmo em meio às crendices e superstições, mesmo em meio ao ateísmo, ao materialismo e mais um monte de ismo que se vai. Um povo que tem compromisso com a verdade, um povo que tem compromisso com a fé, um povo que tem compromisso com a palavra de Deus, com as promessas, com as profecias, um povo que tem esperança. Então, amados, se Deus espera que haja um povo que vai clamar pelo seu nome, que vai orar, que vai interceder, é esse povo que tem aliança com Ele, que tem compromisso com Ele, compromisso com a verdade. Não estou falando das muitas verdades, como nos ensina a filosofia, cada um com a sua verdade. Eu estou falando da verdade que é Jesus. Não sou eu que disse, é Ele que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ponto, irmãos. É algo indiscutível. Já está falado por aquele que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Ele está dizendo: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos para que consuma a terra, ou se enviar a peste. Por tudo isso nós passamos, né? Porque ainda nem saímos dessa pandemia, embora graças a Deus já deu essa acalmada aí que todos estamos percebendo. Mas agora estamos aí dentro de uma crise de poderes que está afetando a nação. Por quê? Porque está mexendo com a liberdade, né? Todos nós somos brasileiros, além de cristãos, servos de Deus, somos também cidadãos que temos esses sentimentos, que entendemos o que está acontecendo. É verdade ou não é? E nós estamos vivendo hoje, mas nós já pensamos em nossos filhos, pensamos em nossos netos, nos bisnetos, enfim, os nossos descendentes. E queremos não só viver a vida plena de democracia, mas queremos também passar um legado por aqueles, ou para a próxima geração. Então, nós vemos aí tudo que rola na rede social, né? Na televisão, nas revistas de notícia, nos jornais. Nós estamos aí diante de um problema. Agora, já houve tantos outros problemas aí no passado. Se chegamos até aqui, eu e você, né, que somos a bola da vez, a atual geração, é porque os problemas foram superados. É porque houve o enfrentamento necessário.
Às vezes precisou de cada um ter um pouco de paciência, cada um ceder um pouco para continuar. Então nós cremos que a atual crise será superada também, terá solução também. Nós temos aí, para nós que servimos a Deus, a Bíblia Sagrada com todos os seus ensinamentos, e para reger uma nação existe a Constituição, Código Civil, as leis, enfim. Agora, o papel para o qual Deus nos chama é, em primeiro lugar, humilhar. E esse humilhar aqui significa reconhecer a soberania de Deus e o senhorio de Jesus Cristo, e então submeter-nos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, a palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Segundo Deus diz, orar. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, meu irmão, nós precisamos orar. E quando nos dedicarmos à oração, não estamos fazendo nenhuma vantagem e nenhum favor. Estamos cumprindo o básico, obrigação, porque a palavra já determina que nós devemos orar. Pastor, mas eu não sei orar. Eu também não sei. Os apóstolos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Apenas ele diz: quando orardes, não seja como os escribas e fariseus, hipócritas, que se colocam na esquina, orando para todo mundo ver que eles estão orando. Mas você não, entrando nos seus aposentos, no seu quarto, feche a sua porta e fala com seu pai. Então orar não é falar palavras bonitas, orar é invocar a Deus. Se o filho precisa, por exemplo, de um tênis, ele não vai chegar perto do pai e falar palavras bonitas, né? Ele chegar: como o senhor sabe, meu pai, a gente tem 2 pés sobre os quais nós estamos e... Não, meu pai, eu preciso de um tênis. Se der para comprar, bem, se não der, paciência. Então, diante de Deus também nós temos que aprender isso, que orar é falar com Deus, é se derramar, é se entregar. Por isso, o item 3, ele diz: buscar a minha face. Então nós temos que humilhar, orar, buscar a face, quer dizer, já é uma intensificação a mais, como nós vamos fazer amanhã. E se converter dos seus maus caminhos. Talvez cada um de nós estamos servindo a Deus, mas tem alguma coisinha que precisa renunciar, né, irmãos? Alguma coisinha que ainda está entristecendo o coração de Deus. Nem sempre é fácil renunciar, mas que haja em nós essa disposição, que haja em nós essa entrega, dizer: Senhor, eu vou melhorar. Aí você me diz assim: pastor, mas ninguém é perfeito. Lógico que não. Mas aqui a palavra está dizendo que nós podemos melhorar. O Senhor diz: melhorai os vossos caminhos e as vossas ações diante de mim, diz o Senhor. Ele mesmo sabe que o nosso alvo pode ser a perfeição, e deve, mas como ser humano, a gente vai melhorando, cada dia melhorando. Então, amados, está aí essa palavra. No passado isso aconteceu. Toda vez que o povo de Israel se humilhava, Deus com a sua misericórdia vinha, abençoava, renovava. Está entendendo, irmão? E assim é hoje também. A igreja deve clamar, a igreja deve buscar, acreditar no poder de Deus. E no nome do Senhor Jesus, Deus vai agir nessa nação. Vai dar sabedoria ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Vai tocar nos 503 deputados lá no Congresso, nos 83 senadores lá no Senado, nos 11 ministros lá no STF. Vai dar graça que no futuro aí bem próximo, todos nós olharemos para trás e vamos falar: o nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso. Ele ouviu a nossa oração, Ele mudou situações, Ele nos deu vitória. Amém, irmãos?
Finalizando, por que que a igreja deve orar numa época como essa? É porque, irmãos, muitas vezes passa pela cabeça, né? Uns pedindo intervenção militar, outros já acreditando que vai ter uma revolução, uma guerra civil. Meus amados, a nossa oração tem que ser para que Deus ajude que haja uma solução de tudo isso sem derramamento de sangue. O Brasil é um país diferente, um lugar que não tem vulcão, não tem terremoto, não tem maremoto. Meu Deus, amados, vamos orar, vamos confiar em Deus para que toda essa tempestade boba, né? Tudo isso aí passe e cada um possa continuar cuidando da sua profissão, do seu trabalho, dos seus negócios, do seu comércio, os profissionais liberais, os autônomos, os aposentados, enfim, todo mundo tocar a sua vida e continuarmos pregando o Evangelho e ganhando almas para Jesus. Aleluia! Vamos nesse momento nos preparar para a oração, vamos falar com Deus, vamos buscar a presença do Senhor em nome de Jesus. O nosso Deus é bom, amém? Fique com essa palavra.